Bom dia a todos. Sejam bem-vindos à nossa teleconferência de divulgação de resultados do segundo trimestre de 2025. Eu sou Augusto Vilela, CFO e diretor de Relações com Investidores. Está comigo Nicolas Simone, nosso CEO. Informo que a apresentação está sendo gravada e conta com tradução simultânea. Para quem desejar acompanhar em inglês, basta selecionar a opção Interpretation e silenciar o áudio da reunião original. For those participants who desire to listen to this webcast in English, please note that simultaneous translation is available through the interpretation button below. You can also mute original Portuguese audio by clicking Mute Original Audio. Antes de iniciarmos, lembro que eventuais declarações e projeções refletem a expectativa da administração e estão sujeitas a riscos e incertezas. Após os destaques, abriremos uma sessão de perguntas, e a gravação e os slides estarão disponíveis no site de RI da Neogrid. Agora, gostaria de passar a palavra para a apresentação do Nicolas. Nicolas, bom dia. Obrigado, Augusto, e bom dia a todos. É um prazer falar com vocês como CEO da Neogrid. Nós finalizamos a transição da gestão no mês de junho, já plenamente integrados, pois tanto eu quanto Augusto já estamos na companhia desde 2024. E temos um time de liderança robusto com quem rapidamente já estabelecemos uma agenda de execução pautada em agilidade e pragmatismo. Pelo meu perfil, acho extremamente importante manter o dedo no pulso, ou seja, controlar nossa operação no dia a dia, hora a hora, minuto a minuto, do negócio, ou seja, acompanhar de perto a operação para atuarmos sempre de forma proativa, focando em eficiência, excelência operacional e inovação, claramente com foco na agregação de valor. Nossas prioridades são claras. Primeiro, ter o cliente no centro, não? Queremos presença constante junto a nossos clientes, seja qual for o canal, para acelerar e demonstrar e entregar valor. Segundo, perseguir crescimento sustentável, fazendo o básico bem feito, inovando e crescendo lado a lado com nossos clientes. Excelência operacional é nossa lei, nosso Ave Maria de todo dia. Terceiro, gerar caixa de forma recorrente, combinando o crescimento sustentável com a gestão eficiente de custos e investimentos, garantindo equilíbrio operacional de longo prazo e gerando valor para o acionista. Quarto ponto, adotar uma abordagem de IA First. Já estamos colhendo os frutos, adotando inteligência artificial tanto internamente quanto também na oferta de valor para nossos clientes. E queremos acelerar essa frente. Então, quando pensamos em inteligência artificial, temos que ser IA First para dentro e IA First para fora na oferta de valor. E por fim, e talvez o mais importante, seja integrar cada vez mais nosso ecossistema, criando uma jornada integrada e fluida para os nossos clientes. Quando consideramos toda a oferta combinada de produtos da Neogrid, nós temos um grande diferencial competitivo, pois ninguém oferece um leque tão amplo de soluções voltado para as cadeias de suprimento, consumo e distribuição. Para extrair o máximo desse valor, precisamos acelerar a construção dessa jornada integrada e nos tornar verdadeiramente um one-stop shop para nosso mercado. Então, integrar essa jornada, esse ecossistema, montar essa jornada integrada para nossos clientes, nós acreditamos que é um grande diferencial competitivo da Neogrid. Agora, passando para o slide 5, para executar esses pilares, estamos eliminando reportes matriciais na companhia, com o objetivo de promover cada vez mais agilidade, adaptabilidade e foco cada vez mais em ser ágeis. E agilidade não é só velocidade, é a capacidade de nos adaptar às realidades e às mudanças do mercado e também às necessidades de nossos clientes, focando no que realmente importa. Então, foco é uma palavra-chave para nós na Neogrid também. Agora, todas as unidades de negócio se reportam diretamente para mim e seus gestores fazem parte de nossa alta liderança. A posição de CPTO que ocupava anteriormente foi desdobrada entre Elder Mendes, nosso CPO, e Diogo Ribeiro,
de Souza, nosso CTO. Na área de engenharia e produto, também criamos o Neolabs, nosso laboratório de inovação, para garantir que estejamos sempre à frente do mercado, conectando tecnologias e abordagem. Em resumo, com Neolabs, nós queremos estar mais conectados a startups, mais conectados a Open Innovation e aplicar metodologias de trabalho de ponta na Neogrid. A unidade de negócio de integração foi incorporada à BU de Supply Chain, que engloba também a gestão de parcerias, ampliando nossa capacidade de explorar as sinergias comerciais e operacionais entre soluções. Também fortalecemos a operação internacional, relocando lideranças internas para podermos retomar o crescimento fora do Brasil e diversificar nossas fontes de receita geograficamente, como abordarei nos próximos slides. Notem no organograma que está no slide como os nossos principais produtos estão distribuídos entre as BUs, sendo a NIA, nossa inteligência artificial proprietária, um elo que integra os produtos e aumenta nossa eficiência, conectado com a estratégia que eu falei para vocês anteriormente, de que nós queremos cada vez mais integrar nosso ecossistema e trabalhar uma jornada integrada. E NIA tem um papel fundamental nessa trajetória. Aqui eu gostaria também de fazer um parêntese para demonstrar um exemplo claro dos benefícios da aplicação de inteligência artificial nos nossos negócios. Na Neogrid, nós somos obcecados pela qualidade de dados. E com a utilização de inteligência artificial dentro de casa, nós estamos conseguindo melhorar ainda mais e de forma relevante nossos indicadores de qualidade de dados. Ao mesmo tempo, conseguimos optimizar trabalhos que exigiam muito esforço manual de nossos times internos. Em alguns casos, esses times puderam ser reduzidos em até 60%. Em resumo, com a implementação de inteligência artificial dentro de casa, nós acreditamos ter eficiências acima de 60%, o qual nos deixa muito felizes, porque com esse foco, nós estamos literalmente caminhando na jornada de fazer mais com menos. Passando agora para o próximo slide, e como parte das mudanças que fizemos nas estruturas, as unidades de negócio passaram a concentrar toda a gestão do relacionamento com o cliente, do primeiro contato comercial ao pós-venda. Isso muito focado também em nosso conceito de continuar colocando o cliente no centro. Estamos integrando nas BUs de ponta a ponta, e ao nosso conceito de ver, que vender, entregar e reter. Então, para nós, não adianta só vender, temos que entregar rápido e claramente o reter, que encantar nossos clientes. A equipe de vendas e Customer Success, antes separada, foi redistribuída para dentro das BUs. Cada unidade agora responde integralmente por receita, custos e margem de contribuição, o que cria accountability real sobre o P&L, aproxima os times dos clientes e acelera respostas às suas necessidades. Em resumo, também o que nós queremos é ser cada vez mais rápidos, ágeis para nossos clientes. Reforçamos a importância de nossos times de Customer Success, que nos dão o sentimento de entrega de valor e percepção de utilização de nossos produtos, atuando como verdadeiros representantes do cliente dentro da Neogrid. Em resumo, a equipe de Customer Success e o cliente dentro da Neogrid, representando ele de forma clara, pragmática e nos dando a temperatura em tempo real. Esses feedbacks são fundamentais para alimentar nossos sistemas internos e viabilizar ações proativas e preditivas na relação com os clientes. Queremos estar realmente um passo à frente. Passando agora para o próximo slide, e em poucas semanas, promovemos repriorizações estratégicas. Lançamos o projeto já em curso para integrar ainda mais nossos produtos e oferecer ao cliente uma jornada integrada, aumentando exponencialmente a nossa capacidade de gerar valor e nos aprofundando nos objetivos originais da Neogrid, de ser um orquestrador da cadeia de suprimentos, distribuição e consumo. Obcecados, em resumo, pela agregação de valor para nossos clientes e por dar uma experiência
com menor frictions. Esse objetivo é muito mais viável agora e não requer investimento além da nossa capacidade de desenvolvimento atual, tendo em vista o portfólio atual da companhia e a evolução tecnológica. Então, acreditamos que temos os recursos e a capacidade para poder acelerar esta jornada e evoluir nela. Dada a maturidade da operação das empresas que adquirimos nos últimos anos, renegociamos e antecipamos earnouts da Archer e Predify. Assim, estamos acelerando a materialização de sinergias e integrando definitivamente as soluções. Uma outra mudança relevante de estratégia que estamos passando a adotar, não, é a ampliação do perfil dos clientes que estamos buscando. Entendemos que nosso portfólio contém produtos que servem bem para mercados além do CPG. No Brasil, temos oportunidade de aumentar o nosso mercado endereçável ao buscar clientes em setores como, por exemplo, farma, construção, entre outros, se aumentarmos os investimentos de forma relevante. Então, estamos preparados, sim, para expandir nosso ICP. Nesse momento, nesse mesmo sentido, nós retomamos o foco comercial nos mercados internacionais, especialmente Estados Unidos e Europa. Além das alterações nas lideranças, reorganizamos nossa estrutura de suporte a fim de garantir a melhor experiência para nossos clientes internacionais e também nossos clientes no Brasil. Como mencionei anteriormente, além de crescimento, consideramos essa estratégia importante para a diversificação geográfica das nossas fontes de receita, diminuindo o risco no nosso top line. O mais difícil em uma expansão internacional é ter cases nesses diferentes mercados. E nós temos. Então, isso nos facilita muito pensar em expansão e, claramente, em melhorar nossos níveis de serviço, ou continuar melhorando nossos níveis de serviço em estes mercados. Temos também produtos que estão prontos para serem comercializados no exterior. Isso significa que temos todas as condições de perseguir esses resultados que têm potencial de elevar-nos a margens, visto que temos capacidade de servir esses clientes com custos em reais. Em resumo, nossos custos de servir são extremamente competitivos quando falamos para o mercado quando falamos no mercado internacional. Indo para o próximo slide, nosso MRR manteve-se praticamente estável em comparação com junho de 2024 e com março deste ano. A principal oscilação ocorre no segmento no core, que reúne verticais até então despriorizadas, e a operação no exterior. E como eu comentei, em função dessa despriorização das operações no exterior, projetamos para o quarto trimestre a não renovação de alguns contratos nestes mercados, no valor de aproximadamente R$1 milhão. Claramente, a estratégia que eu comentei anteriormente tem como objetivo de reverter ou diminuir estes possíveis impactos. Dada a relevância desse movimento e para alinhamento de expectativas, estamos incluindo essas informações na nossa divulgação de resultados, mas estamos atuando fortemente para mitigar os efeitos no curto prazo e compensar a redução na receita, tanto com novos clientes quanto na expansão na nossa carteira atual. Para isso, além de todas as iniciativas que já tratei aqui, estamos reforçando uma cultura comercial vencedora, revisando metas e incentivos para conseguir mudar a trajetória da receita para o cenário de crescimento sustentável. Já estamos observando resultados positivos na execução de nosso pipeline de vendas no mês de julho, o que nos traz confiança de que estamos no caminho certo. Com isso, encerro minha primeira parte desta apresentação, agradecendo a todo mundo e passando a palavra para Augusto para prosseguir. Por favor, Augusto. Muito obrigado, Nicolas. Continuando aqui a nossa apresentação, agora vamos analisar nossa receita líquida, que no segundo trimestre de 2025 atingiu 68,6 milhões de reais e 138 milhões de reais no primeiro semestre deste ano. Isso representa um crescimento de 1,2% comparado ao segundo trimestre de 24
e 1,6% comparado ao primeiro semestre do ano anterior. Esse crescimento foi puxado pela linha de receita recorrente, que representa 98% da receita total, e compensou aqui a redução da receita de setup nesse período. E esse comportamento aqui está totalmente em linha com a evolução da receita recorrente mensal, o MRR, que o Nicolas mencionou no slide anterior. Então, seguindo aqui rapidamente para o slide seguinte, onde analisamos a composição da nossa receita, observamos aqui que a parcela oriunda da nossa operação internacional representou, nos primeiros 6 meses desse ano, 10% da receita total, uma variação positiva de 0,5 ponto percentual em relação ao primeiro semestre do ano anterior. Isso ocorreu principalmente pela variação cambial, que foi positiva em 1,2% nesse período e 27,6% na visão acumulada. No gráfico à direita, percebemos que as unidades de inteligência comercial e de integração representaram, respectivamente, 44% e 35% da receita total da Neogrid no primeiro semestre. E um destaque aqui para as unidades de execução de varejo, que ampliou sua participação percentual aqui na receita em 1,3 ponto percentual, e a unidade de supply chain, que cresceu 1 ponto percentual em representatividade. Passando para o próximo slide, slide 12, apresentamos a abertura das margens brutas por unidade de negócio, refletindo a maturidade e eficiência de cada operação. De forma geral, a margem bruta da Neogrid atingiu 51,1% no primeiro semestre de 2025, uma redução de 2,2 pontos percentuais em relação ao primeiro semestre de 2024, que é explicada principalmente por conta dos custos de pessoal que aumentaram em função da reoneração da folha de pagamentos em 2025. O destaque aqui para as unidades de supply chain e integração, que tiveram os melhores indicadores de margem bruta dentre as unidades de negócio. E essas operações agora consolidadas, como o Nicolas mencionou no começo da apresentação, elas apresentam ainda mais oportunidades de ganho de eficiência e de expansão de margem. Agora, passando para o slide 13, uma das nossas principais prioridades é buscar a geração de caixa operacional de forma recorrente. E por isso estamos controlando de perto as nossas despesas e garantindo uma execução cada vez mais eficiente. Nesse contexto, quando comparamos as nossas despesas operacionais com a receita, percebemos que elas caíram do segundo trimestre de 2024, de um patamar de 58,9% para 56,9% no segundo trimestre de 2025. E quando eu coloco na conta as despesas que nós capitalizamos como CAPEX, essa redução ainda é mais evidente, pois elas caíram de 66,1% para 60,3% da receita no segundo trimestre de 25, com um movimento muito similar na visão acumulada. Os principais efeitos, os principais drivers dessa melhora operacional estão nas linhas de P&D, né, pesquisa e desenvolvimento, e de despesas com vendas. Em P&D, a queda está relacionada principalmente à redução de gastos com fornecedores e assessoria externa para desenvolvimento de software. E nas despesas de vendas, a melhor performance está relacionada principalmente à otimização do formato do nosso Summit, que eu vou comentar com mais detalhes em alguns slides à frente. Então, passando agora para o slide 14, apresentamos aqui a recuperação do nosso EBITDA ajustado. Ele saiu de patamares negativos, tanto no segundo trimestre de 24, quanto no primeiro trimestre de 25, para um resultado positivo de R$ 538 mil, que representa 0,8% de margem EBITDA ajustada. Esse resultado foi impulsionado pelos ganhos de eficiência nas despesas operacionais, que eu acabei de mencionar, e pelo ajuste de aproximadamente 1 milhão referente a despesas extraordinárias com reestruturação, principalmente aqui rescisões trabalhistas, fruto dos esforços que estamos fazendo para ganho de eficiência, que eu também vou abordar um pouco mais à frente. No acumulado do semestre, essa variação do efeito do EBITDA ajustado em relação aos primeiros 6 meses de 24 está relacionado aqui à execução dos investimentos daquele plano estratégico desenhado em 2023, que no primeiro TRI de 24 ele ainda não tinha sido amplamente executado. Agora, movendo para o slide 15, queria destacar que nos primeiros 6 meses de 2025, nós geramos fluxo de caixa operacional de R$ 5 milhões, que após os investimentos em ativos intangíveis, CAPEX, o fluxo de caixa livre ficou praticamente no 0 a 0.
com uma leve saída de R$ 200 mil. E no gráfico à direita, nós observamos que no final de junho deste ano, a Neogrid possuía 131,9 milhões de reais em caixa e uma posição de caixa líquido de 106,6 milhões de reais, aqui já descontando as nossas dívidas e obrigações relacionadas a aquisições. Seguindo para o slide 16 agora, eu queria apresentar aqui as nossas principais iniciativas de eficiência, no sentido de buscar aqui geração de caixa recorrente, que estamos enfatizando bastante. Estamos aqui rapidamente identificando e executando oportunidades de reduções de despesas em várias frentes, aqui como consultorias, viagens, renegociação de contratos e fornecedores em geral. Estamos também buscando otimização de despesas com tecnologia, com ações estruturantes como revisões de arquitetura e migrações de cloud, e as renegociações de contrato com os vendedores das empresas adquiridas, que o Nicolas abordou inicialmente, elas também vão trazer importantes ganhos de sinergia com as operações e vão contribuir também aqui para a nossa eficiência ao longo dos próximos meses. E aqui, por fim, destaco na esquerda desse slide o nosso Summit, que, como eu disse, teve um formato otimizado esse ano. É um evento que, nos últimos anos, ele representou custos relevantes para a companhia, e dessa vez ele tem um formato muito mais eficiente, sendo que 80% dos custos já são cobertos por patrocínios. Então, é uma abordagem aqui muito mais focada em retorno sobre o investimento que estamos trazendo. Aqui no centro do slide, nós destacamos iniciativas como automação e uso de inteligência artificial, o que permite nós reduzirmos algumas equipes, reduzirmos trabalhos manuais, e com isso a gente tem conseguido uma redução gradual do número de colaboradores. Notem aqui que fechamos o mês de junho com 914 funcionários, é uma redução de 19% em relação ao pico de 1.123 funcionários ali em setembro de 24. E somando todas essas iniciativas, conseguimos mapear aqui ganhos de redução de despesas na ordem de 2 a 2,5 milhões de reais mês, que a gente vai conseguir apropriar aqui ao longo do segundo semestre, e então vão contribuir aqui para o nosso equilíbrio operacional de longo prazo. Por fim, passando aqui para o slide seguinte, eu gostaria de comunicar o encerramento do programa de recompra de ações da companhia, que tinha validade até dia 11 de julho, conforme comunicamos em fato relevante. Desde o nosso último call de resultados, nós não realizamos nenhuma recompra de ação. Então, dessa forma, no momento da conclusão do programa, haviam sido recompradas 321,7 mil ações, com preço médio de R$ 26,73 por ação, e um montante que equivale ao investimento de 8,6 milhões de reais. Isso corresponde à execução de 79,2% do programa total que havia sido aprovado, e quando fechamos o trimestre, a companhia possuía 2,3% do total das suas ações emitidas em posse da tesouraria. Com isso, concluímos a apresentação de hoje e ficaremos à disposição agora para responder perguntas na sessão de Q&A. Então, por gentileza, podemos aqui prosseguir com a coleta das perguntas. Obrigada aos senhores Nicolas e Augusto pelas apresentações. Com isso, iniciaremos agora a sessão de perguntas e respostas. Para fazer uma pergunta, você pode selecionar o ícone de Q&A na parte inferior da tela e digitar sua pergunta, informando seu nome e companhia. As perguntas enviadas por escrito que não forem respondidas durante a conferência de resultados serão encaminhadas posteriormente para a equipe de relações com investidores. Temos duas perguntas complementares dos senhores Gustavo Faria, da UBS, e do senhor Edmundo Assis, que falam: como vocês têm se organizado para acelerar novas receitas em internacional e além de CPG? E aproveitando a pergunta, vimos durante 2 anos um processo de transição via análise consultiva de priorização do cenário nacional ante o internacional. O que fez a empresa, depois de todo esse período, querer voltar novamente para fora do Brasil depois de consequentes reduções de receitas externas? Bom, primeiro que nada, obrigado Edmundo, obrigado Gustavo aí pela pergunta. Quando falamos de operação internacional, não, e do ICP, não,
principalmente agora falando de operação internacional, o mais difícil na internacionalização de uma companhia, não, é a construção de cases em diferentes mercados. E a Neogrid já tem vários, não, e muito relevantes, por muitos anos já. Então, muitos de nossos produtos também estão prontos para serem comercializados no exterior, com market fit, sem a necessidade de investimentos ou adaptações relevantes. Então, esse é o segundo ponto que considero crucial. Temos estruturas e capacidade de atender com excelência os clientes de aqui do Brasil e sem descuidar a operação de Brasil. Então, aumentando nossos níveis de serviço, melhorando o trabalho que nós estamos fazendo das operações internacionais, com custos em reais. Então, nosso custo de servir é muito competitivo. Então, quando nós vemos essas três dimensões, estamos enxergando um potencial para expandir nossa margem bruta como companhia. Com apenas um mês de retomada do foco de operação internacional, já vimos nosso pipeline crescer significativamente, não, demonstrando a existência de demanda e, novamente, expandindo em operações tanto em Latinoamérica, Estados Unidos como Europa. E nossa estrutura já suporta e está preparada para crescer, não temos e para ter potencial de retorno. E queremos fazer mais com o mesmo. Então, não significa que para a companhia isso vai levar a grandes investimentos. E não vemos por que limitar nossa operação. E o mesmo ocorre, já juntando as duas perguntas, com o ICP. Nós não entendemos, nós não vemos por que limitar o mercado da neogria CPG. Então, nós tratamos muito, temos muitos de nossos produtos que podem e já atendem outras verticais com qualidade, não? E eu tenho adesão, como por exemplo, o mercado farma e de construção. Então, a diversificação, tanto geográfica quanto setorial, mitiga o risco da neogrid e tem potencial de gerar margem de forma relevante. Então, novamente, agradeço ao Gustavo e a Edmundo pela pergunta. Temos mais duas perguntas do senhor Gustavo Farias, da UBS. Ele diz: quais as principais alavancas de otimização em OPEX daqui para frente? Como tem percebido a evolução do ciclo de vendas e implantação junto aos clientes? E o que esperam do novo approach comercial dentro de cada BU? Obrigado, obrigado, Gustavo. Nicolas, eu vou responder a primeira pergunta sobre as alavancas de OPEX, depois eu passo a palavra para você. Eu acho que a gente fica mais dinâmico. Então, a pergunta sobre quais as principais alavancas para a gente otimizar OPEX, como eu mencionei na apresentação, estamos buscando aqui diversas frentes de redução de despesas, com o objetivo claro aqui de trazer geração de caixa recorrente para a empresa no longo prazo. Aqui é importante considerar que a Neogrid ela tem uma posição saudável de caixa, né? Mas todos entendemos a importância de gerar caixa de forma recorrente, de ter uma operação estruturalmente saudável para que a gente possa priorizar investimentos aqui de longo prazo. Então, a gente tomamos diversas decisões importantes, revendo custos com fornecedores em geral, revendo eventos, patrocínios, aqui sempre pensando aqui no retorno sobre o investimento. Uma abordagem que a gente tem que trazer aqui de forma muito importante. A gente está aplicando bastante inteligência artificial dos nossos processos, digitalizando sempre que possível. Com isso, a gente pode ter uma capacidade de servir com custos mais baratos, sem e ao mesmo tempo aumentando aqui a percepção de valor para o cliente, sem nenhum tipo de ruptura. E por fim, aqui, Gustavo, eu só queria enfatizar qual que é o nosso conceito de geração de caixa operacional de forma recorrente. Quer dizer que quando a gente olha para o nosso PNL, eu estou considerando, claro, as despesas com efeito em caixa, mas a gente está considerando também os nossos investimentos. Então, internamente, a gente tem uma medida de, por mais que nós capitalizamos uma parte dos nossos OPEX, internamente a gente considera o PNL inteiro, tudo que tem efeito em caixa para buscar esse efeito. Então, eu espero ter respondido, depois ficamos à disposição. Nicolas, se quiser falar sobre a evolução do ciclo de vendas e implantação junto com os clientes, por favor. Gustavo, novamente, obrigado aí pela pergunta. Com a nova reorganização das BUs, não, que nós fizemos no mês de junho,
e, consequentemente, com uma atuação mais próxima dos clientes, já temos percebido os cases com aceleração no ciclo de venda. Isso vimos em junho e já estamos vendo, e temos casos em julho. Trazer também o CS, não? Ou seja, a estrutura de Customer Success para as BUs, também tem se mostrado uma decisão muito acertada, não? Com esse conceito nosso de sempre estar colocando o cliente no centro, pois temos mais capacidade de demonstrar para o cliente a nossa, vamos falar, capacidade de gerar valor e, ao mesmo tempo, de acelerar os processos de onboarding. Então, esse é um ponto extremamente importante de como acelerar os processos de onboarding e como podemos melhorar essas entregas, não? Falando do conceito de melhoria contínua. Estamos trabalhando também em diversas iniciativas, não? Que dão mais velocidade, no que se refere à implantação de produto, pois além de aumentar a satisfação, acelera também a receita operacional. E aí, obviamente, nós estamos focando e monitoreando muito de perto lead times de implantação de produto, aumentando a automação, implementando novas tecnologias para melhorar este processo aqui. Então, Gustavo, novamente, obrigado aí pela pergunta. Nossa última pergunta vem do senhor Fernando Duarte. Ele diz: Neste curto espaço de tempo, vocês já estão anunciando diversas medidas que parecem relevantes para o curso dos negócios. Já é possível observar sinais de mudanças na performance operacional? Quando deveremos observar resultados? Bom, obrigado aí, Fernando, e acredito que com a eliminação das estruturas matriciais, tal como comentei na pergunta de Gustavo, estamos vendo o time comercial mais integrado na operação e já vemos bons resultados de venda nesse curto espaço de tempo. Então, fiquei bem surpreso positivamente com a capacidade de nossas equipes de absorver essa mudança. E claro que o resultado virá com o tempo, dado os ciclos de venda e implantação de nossos produtos, mas estamos vendo já resultados positivos após mudança. Mas o que me deixa mais motivado, não, é o clima de colaboração e espírito de time com o qual estamos trabalhando desde o primeiro dia, não? E uma coisa que sempre me surpreendo positivamente é os profissionais excelentes que temos aqui dentro da Neogrid. Então, acredito que estamos com as pessoas certas no lugar certo para entregar o valor que nós temos como potencial. A Eu sessão acho de que era... perguntas e respostas está encerrada. Gostaríamos de passar a palavra ao senhor Nicolas Simone para que faça as considerações finais da companhia. Obrigado aí. Achei que já tinha que pular direto, mas... bom, primeiro queria agradecer a todos pela participação, pelas perguntas, e dar umas palavrinhas de fechamento, não? Um ponto que eu considero importante, não? Que entregas consistentes e visão clara são que sustentam uma jornada de valor no longo prazo, sem esquecer, não? Do curto prazo. Então já iniciamos essa trajetória com foco, disciplina e prioridade no que realmente importa. Temos um time técnico, como falei anteriormente, comprometido, excelente, e uma base de clientes sólidas e uma agenda bem definida para acelerar o crescimento com rentabilidade. Então, estamos executando com velocidade e convicção e seguimos à disposição para seguir mostrando essa evolução ao mercado. Então, muito obrigado aí pela participação de todos e nos vemos aí nos próximos calls de resultados. O webcast da Neogrid está encerrado. Agradecemos a participação de todos e tenham um bom dia.